Israel bem que avisou. A guerra contra grupos islâmicos extremistas tem um novo centro de gravidade. A semana foi marcada por um aumento sucessivo de ataques contra alvos do Hezbollah no Líbano. No programa de hoje, vamos discutir o sofisticado plano de sabotagem que fez milhares de equipamentos de comunicação explodirem. E discutiremos a escalada do conflito no Oriente Médio. Sobre as questões migratórias na Europa, preparamos uma reportagem que mostra como a Alemanha passou a conter a entrada de clandestinos. E na nossa América Latina, a arte imitando a vida. Um filme denuncia a regalia que condenados por crimes cometidos na ditadura tinham na cadeia. O Jovem Pan Internacional está no ar. Sabotagem em massa. Esta é a melhor tradução para explicar as explosões coordenadas de aparelhos de telecomunicação no Líbano e na Síria. O alvo do atentado, o Hezbollah. A câmera de segurança de um mercado flagrou o ataque. Um homem que escolhia frutas cai no chão. O barulho espanta os outros clientes. A nuvem de fumaça e papéis voando sugerem algum tipo de detonação. A vítima não sabia que carregava uma bomba na mochila. Na tarde de terça-feira, cenas parecidas se repetiram em diferentes partes do Líbano e na vizinha Síria. Testemunhas registraram o desespero de quem foi surpreendido com a explosão no meio da rua. Os gritos de dor ecoavam pela emergência dos hospitais, que ficaram lotados de pessoas mutiladas. No primeiro dia do atentado em massa, houve 12 mortes, incluindo uma criança. Pelo menos 2.700 pessoas ficaram feridas com os estilhaços dos pagers, transformados em granadas. O aparelho, muito comum na década de 90, ainda continua funcionando no Líbano e na Síria. A questão não é o custo do equipamento, bem mais simples que um smartphone. Diferente de um telefone móvel, os antigos bips não podem ser rastreados por serviços de inteligência. Embora rudimentar, os pagers são muito mais difíceis de rastrear. As mensagens chegam por um sinal de rádio. Por outro lado, frequências pré-determinadas podem acionar explosivos escondidos junto das baterias dos comunicadores. Uma das hipóteses mais prováveis é que alguma organização tenha interceptado milhares dos pagers, que acabariam nas mãos do Hezbollah e colocado algum artefato detonável. Se esta linha de investigação se comprovar, terá sido um dos maiores planos de sabotagem da história, considerando a complexidade da operação e a quantidade de aparelhos adulterados. Mesmo com o risco de ferir inocentes, o alvo da operação foi bem claro: o Hezbollah. A organização mantém linhas de pager funcionando para burlar a espionagem de Israel. O governo não assumiu o envolvimento no caso, tampouco negou. A resposta mais contundente foi dos Estados Unidos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, deixou claro que Washington não tinha nada a ver com as explosões. A festa era em homenagem a uma das vítimas morta ontem pelo atentado de terça-feira. A música é interrompida pela correria. Quem participava do evento percebeu se tratar de uma nova rodada de ataques. Desta vez, os equipamentos sabotados foram walkie-talkies, comunicadores de voz que usam sinal de rádio para se conectar. Este é mais um recurso usado pelo Hezbollah para burlar o monitoramento das organizações de inteligência. Pelo segundo dia consecutivo, leitos abarrotados de pessoas atordoadas pelo que havia acabado de acontecer. Embora o exército israelense não tenha confirmado a autoria do ataque, nenhuma autoridade do país desmentiu as acusações do Hezbollah.
O ministro da Defesa Civil de Israel, Yoav Gallant, declarou que o centro de gravidade da guerra está se deslocando para o norte, justamente onde Israel enfrenta militantes do movimento islâmico libanês. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, criticou a tática e disse que objetos civis não deveriam ser usados como armas. Parte dessa guerra a gente já vem acompanhando há quase um ano, mas o enredo dos últimos dias parece que saíram de filmes de espionagem, como os do James Bond ou da série Missão Impossível. Mas para a gente contextualizar na realidade que a gente tem observado aí na escalada dos fatos, a gente vai precisar de um mapa. Então, vou pedir ajuda aqui da técnica para mostrar onde nós exatamente estamos nessa parte do mundo. Então, o que aconteceu entre terça e quarta-feira? Uma explosão sucessiva. Primeiro na terça-feira de pagers, na quarta-feira de walkie-talkies, majoritariamente no Líbano, embora tenha acontecido alguns casos isolados também na Síria. Mas a fonte do sinal e, ao que tudo indica, a fonte da sabotagem é a mesma. Então a gente entende que Israel tem um efeito direto no que aconteceu aí, o que eu estou chamando de parte de um enredo de filme de espionagem. E também a gente tem acompanhado essa escalada do deslocamento de tropas de Israel se concentrando mais no norte de Israel, que é o sul do Líbano. Mais especificamente, tropas que estão menos presentes na faixa de Gaza, nessa guerra de quase um ano contra o Hamas, que tem uma mudança de eixo agora, um novo alvo, que é o Hezbollah. E no final, a gente amarra aqui essa presença militar mais concentrada nessa área azulada aqui do mapa. E o ponto final mesmo, ampliando, indo mais para o macro do mapa, as ameaças do Irã em bloquear importantes rotas comerciais pelo mar por meio de um ato próprio do Irã e também o apoio dos seus aliados na região. Mas para a gente entender todo esse emaranhado, eu vou voltar ao primeiro mapa e eu vou chamar uma ajuda de um especialista, o professor Ricardo Cabral, que mantém no YouTube um tremendo canal de análise e debate sobre cenários de guerra, o História Militar em Debate, que gentilmente parou de atender os internautas que ele tanto agracia na internet para falar com o nosso público aqui na televisão e também no YouTube. Professor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela presença e pela paciência. E eu queria começar com o que é mais pitoresco, e óbvio que eu estou usando um eufemismo, a parte que chama mais a atenção de um público nosso em geral, não como o senhor, um especialista nos cenários de guerra, disso que eu estou chamando de uma sabotagem em massa, Eu não tenho recordação de ter lido, ter sabido, ter escutado, nem ter visto em filmes que Hollywood transforma em ficção em atos mais ou menos que aconteceram nos capítulos da história, de uma sabotagem de milhares de equipamentos que são acionados quase que simultaneamente e provocam tantas vítimas e, em especial, alvos específicos. Eu te passo a palavra, professor Ricardo, para a gente começar por aí. Isso tem um outro registro histórico sobre isso? É algo realmente impressionante? Primeiro, eu gostaria de agradecer as palavras, Favalli, muito obrigado. Agora você realmente tem alguns antecedentes, Parece que até o próprio Rainier eles conseguiram sabotar dentro do seu apartamento, já usaram ataques contra o Setembro Negro, em vingança para os ataques da Olimpíada de Munique. Eles fizeram um atentado com explosivos no telefone, mas desse nível, com esse nível de sofisticação, é aquilo que a gente costuma falar de uma operação de oportunidade, O Israel está com esse projeto, Parece que o Mossad já estava com isso há muito tempo, e surgiu uma oportunidade quando eles conseguiram plotar a necessidade do Hezbollah comprar um outro instrumento que não fosse suscetível vamos dizer assim, a interferência, a inteligência que a inteligência israelense conseguisse pegar. Então, o uso foi o pager. Contrataram outras companhias, para, vamos dizer assim, disfarçar para onde iria o equipamento. Eles contrataram empresas fantasma, Israel conseguiu saber e criou uma empresa fantasma para fornecer esse equipamento. Colocaram lá 20 gramas, o pessoal varia, 14, 16, 18, outros dizem 20 gramas de explosivo, e aí tem
também o explosivo varia de C4 a outros RDX, outros mais menos conhecidos, né, do público, e foi feito esse sistema. É interessante que ele não se limitou apenas ao explosivo, eles também colocaram, parece que chip, para conseguir interceptar a comunicação, que era uma forma de você fazer inteligência, né? Você descobrir quem estava falando, onde os líderes estavam, apontar direito e veja onde Israel está atacando. Justamente nos bairros lá de Beirute, nas localidades onde o Hezbollah tinha os seus centros de interesse, centros de inteligência, armazéns, depósitos, concentração de pessoal. Ou seja, toda a inteligência, além de eliminar grande parte, né, da liderança do Hezbollah numa operação de decapitação, você teve em paralelo uma operação de coleta de inteligência que está sendo utilizada nesse momento nos bombardeios que Israel está fazendo no Líbano e na Síria. Professor Ricardo, vamos colocar então todo mundo aqui, a nossa audiência principalmente, numa linha do tempo. Isso que nós estávamos falando desse mega plano de sabotagem, estou falando de mega porque nós estamos falando de milhares de unidades de equipamento que foram sabotados simultaneamente, né, num mesmo lote. Depois, nessa linha do tempo, houve uma manifestação de Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah. A gente até tem imagens de um rápido pronunciamento que ele fez, dizendo que isso não vai ficar barato, foi realmente um impacto muito profundo que nós sentimos, mas que não estremeceu as nossas bases, vai haver uma retaliação. E eu lembro de um trecho que me marcou bastante neste pronunciamento, em que ele fala que Israel pretende recolocar os colonos no norte de Israel, nessa faixa de território que coincide com o sul do Líbano, mas que isso não vai ser muito tranquilo, não, que não vai haver essa segurança, dando a entender nas entrelinhas que vai haver uma retaliação do Hezbollah no Líbano, a uma área ali que é muito preciosa para Israel. E conforme nós estamos conversando, no desenrolar do final de semana, os acontecimentos continuam naquela região. Tivemos, na sexta-feira, mais uma bateria de ataques, então tivemos terça, quarta com as sabotagens, quinta e sexta, bombardeios, sobrevoos de jatos ali para deixar um território bem demarcado em Beirute, estou falando de jatos israelenses, tem a resposta do Hezbollah. Como é que o senhor avalia, e as informações que eu sei que o senhor tem aí de fontes bastante fidedignas, disso que Israel está chamando de novo ponto de gravidade, novo ponto de interesse da guerra? A gente pode esperar uma escalada bem séria desse conflito? O que está se especulando dos analistas militares israelenses é que nós tivemos uma primeira fase, essa primeira fase foram os ataques de pagers e walk-talk, cujo objetivo era a decapitação, né? Você tirar a maior parte da liderança. Alguns analistas dizem que o objetivo era até o próprio Nasrallah, outros já dizem que Israel vai lidar com o Nasrallah em algum momento mais à frente, como ele vai fazer com o Yahya Sinwar, lá na faixa de Gaza. Esse seria um primeiro momento. Nós estamos vendo agora o segundo ponto, que é esse bombardeio que aconteceu logo em seguida a esse ataque. Israel, aproveitando as informações que detinha, né, que conseguiu acumular e analisar, ele fez vários ataques no sul do Líbano, e você perceba o seguinte: ele começou a atacar Beirute, Sidom, Tiro, né, pequenos bairros, né, bem pontuais, ou seja, a inteligência atuou muito fortemente. Esses ataques ainda não terminaram e se especula numa terceira fase. Né? Qual seria a terceira fase? Não me parece ainda a invasão por terra. Israel vai continuar minando as capacidades do Hezbollah, porque você veja, os números, Favale, os números modestos, né, imprecisos, dizem que o Hezbollah tem de 120 a 150 mil mísseis para serem lançados contra Israel, entre mísseis e foguetes. Mísseis, foguetes, morteiros, é muita coisa. Então, Israel, a gente chama isso, né, de limar, né, de começar a limar a capacidade do Hezbollah
principalmente das rampas de acesso, os depósitos, e, ao mesmo tempo, nós devemos estar percebendo que Israel agora está operando em múltiplos domínios. A gente chama isso, que é justamente usar a guerra cibernética, usar, né, essa guerra no espaço cibernético, a guerra de inteligência, a guerra com os mísseis e foguetes atuando, não só lançados de helicóptero, mas de drones, de aviões, e uma vigilância intensa de satélite, por isso que é múltiplos domínios, né? E você tem uma resposta muito rápida. Hoje foi eliminado um dirigente do Hezbollah, né? O Ibrahim Kis. Como é que eles fizeram isso? Um alvo de oportunidade. Conseguiram plotar ele por inteligência, verificaram onde ele estava, e em menos de 30 minutos ele foi abatido. Um avião, né, saiu, já estava no ar com a bomba pronta e só recebeu autorização. Por quê? Israel está mantendo uma parte da sua aviação no ar para os alvos que a gente chama de alvos de oportunidade. E esse ponto, né, isso representa uma escalada para um conflito que pode desabar num conflito, uma grande guerra, uma grande guerra regional. Vou pedir a licença para o professor Ricardo para eu estar aqui com o mapa junto de novo, porque também tem um outro coadjuvante que às vezes ganha contornos de protagonista, que é o Irã, que já ameaçou interromper ou atrapalhar essas importantes rotas comerciais que foram marcadas aqui nesse mapa com uma seta vermelha, como tendo de origem, por exemplo, a distribuição de equipamentos, produtos que vêm da Índia. A gente pensa muito na China como um ponto de distribuição de produtos para o resto do mundo, de fato é o mais importante, mas a Índia também tem um papel preponderante no comércio internacional. E muitas dessas rotas passam por pontos essenciais para a marinha mercante e o Irã pode vir a interferir. Eu vou pedir para o professor Ricardo voltar aqui para a tela. Professor Ricardo, essa informação, inclusive, a gente bateu um papo mais cedo, é do senhor. Me fala aí do Irã nessa posição aí, levando em consideração, claro, essa marinha mercante. Eles têm condições porque eles estão lá no Estreito de Hormuz, né? Eles podem, inclusive o Catar e outros, o Emirados Árabes Unidos, né, já reclamou bastante por causa que os americanos evitam o choque, né, com a guarda republicana, que é a guarda revolucionária que está lá. A marinha iraniana pouco interfere. Então, a questão que se coloca é o que eles estão tentando interromper? O fluxo de mercadorias que sai da Índia, principalmente da Índia, vai ali para os Emirados Árabes Unidos, pega uma rota terrestre, Arábia Saudita, Jordânia e chega a Israel. Mas por que eles estão cismando com isso? Não é só mercadorias, né? Não é só mercadorias civis, mas principalmente, dizem, equipamento militar, e equipamento que pode ter uso militar. E é isso que está acontecendo. A Índia, pouca gente sabe disso, Israel e Índia têm uma relação muito próxima, como Israel tem com a Turquia, apesar de todo o discurso do Erdogan, com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes. Israel vende tecnologia bélica para esses países, né, e tem boas relações. Então, o Irã pode não só interceptar essas mercadorias e vai causar um estranhamento muito grande, porque nós estamos falando, dessa vez, da Índia, né? A Índia, vamos dizer assim, Índia é uma potência ascendente, né? A quinta economia do mundo, uma marinha que é muito grande, muito poderosa, e tem interesses na área, tem interesses inclusive que são, vamos dizer assim, opostos, e são competidores com relação à China. E tem a Rússia, né, tanto o Irã quanto a Índia, tem a Rússia como grandes aliados. Não foi uma surpresa, né, absolutamente não é uma surpresa, porque isso já está acontecendo há alguns meses, mas como a Marinha Americana retirou um porta-aviões dali, né? E aí a coisa parece que os iranianos se tornaram um pouco mais ousados. Sinceramente, a gente não pode duvidar do Irã. O Irã faz mesmo. O professor Ricardo Cabral, do canal no YouTube História Militar em Debate, que eu recomendo, aliás. Muito obrigado mais uma vez pelas suas explicações. Até uma próxima oportunidade. Espero que seja em breve, Ricardo.
Muito obrigado, Favale. Pode contar conosco sempre que possível. E volte ao canal, por favor. Vai ser um prazer. Grande abraço, até breve. Bom, gente, vamos falar da Alemanha, que restabeleceu controles em todas as fronteiras para combater a imigração ilegal. A medida polêmica pode desencadear novas tensões na União Europeia. Berlim acrescentou controles policiais móveis e fixos com a Bélgica, França, Luxemburgo, Países Baixos e Dinamarca aos já existentes nas fronteiras com a Áustria, Polônia, República Tcheca e Suíça. A duração inicial da medida é de 6 meses, com prorrogações que não podem passar de 2 anos. Embora sejam proibidos no espaço Schengen, zona de livre circulação que inclui 25 dos 27 integrantes da União Europeia e outros países, os controles podem ser estabelecidos temporariamente por ameaças à ordem ou segurança pública. A Comissão Europeia reforça que as medidas devem ser estritamente excepcionais e pediu que sejam equilibradas. Um turista concordou com a necessidade de impor controles. Ich denke, dass sie notwendig sind. Acho que são necessários. Acredito que é o que o governo quer e que precisa ser implementado. Outra diz que se sente mais segura. Eu não sou contra estrangeiros nem nada parecido, mas acho que traz um pouco de segurança. O porta-voz da polícia alemã explicou o trabalho feito na fronteira com a França. O objetivo das medidas tomadas aqui na fronteira entre a França e a Alemanha é, obviamente, limitar a imigração ilegal e combater o contrabando de imigrantes, mas também afastar as pessoas de forma consistente. Estamos realizando controles não só na fronteira, mas também na zona dos bondes, bem como no tráfego ferroviário transfronteiriço, por exemplo, nos comboios regionais. Em outras palavras, não queremos impedir de forma alguma o tráfego suburbano em grande escala. Isso significa que promoveremos verificações inteligentes. Não realizaremos verificações exaustivas, mas sim aleatórias. O governo da Alemanha citou a necessidade de proteção da segurança interna contra as atuais ameaças de terrorismo islamista e do crime transnacional. Nas últimas semanas, o país foi vítima de uma série de atentados islamistas cometidos por estrangeiros. Em agosto, um homem sírio matou 3 pessoas na cidade de Solingen, em um ataque reivindicado pelo Estado Islâmico. E em Roma, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer se reuniu com a italiana Giorgia Meloni e elogiou o combate à imigração clandestina. Vocês fizeram progressos notáveis trabalhando com países ao longo das rotas de imigração como iguais para abordar os impulsionadores da imigração na origem e para combater as gangues. E como resultado, as chegadas irregulares à Itália por via marítima diminuíram 60% desde 2022. Eleito em julho por ampla margem, Starmer prometeu priorizar o combate à imigração. O premier, que rejeitou o plano anterior do governo britânico de expulsar imigrantes para Ruanda, disse estar interessado no método de Giorgia Meloni. Em novembro de 2023, a chefe do governo italiano assinou um acordo com a Albânia para criar centros para estrangeiros no país. De acordo com o Ministério do Interior italiano, as chegadas de imigrantes por via marítima diminuíram consideravelmente desde o início do ano. Foram cerca de 45 mil estrangeiros entre janeiro e setembro, em comparação com os 125 mil durante o mesmo período em 2023. Mais de meio século depois do golpe militar orquestrado pelo general Augusto Pinochet, o governo do Chile ainda encontra resistência para julgar os responsáveis pelos crimes cometidos durante os quase 17 anos de ditadura militar. Um filme que estreia no Brasil explora certos favorecimentos a quem esteve do lado controverso da história. Quando o Estado chileno se propôs, ano passado, a procurar os presos desaparecidos na ditadura, imaginava que haveria certa resistência de quem prefere manter a história no esquecimento. Na realidade, foi bem mais que isso. Os investigadores se depararam com verdadeiros pactos de silêncio sobre o destino daqueles capturados pelo regime. O atual ministro da Justiça, Luiz Cordeiro, chamou de acordos de encobrimento a eliminação de pistas que indicariam o paradeiro de 1.100 opositores de Augusto Pinochet. O presidente Gabriel Boric foi eleito em 2022 com a promessa de um plano nacional de busca a desaparecidos.
Lançado em 2023, o projeto falava em alcançar objetivos inéditos. A ditadura de Pinochet deixou cerca de 3.200 vítimas entre mortos e desaparecidos. Mais da metade desta lista eram camponeses e trabalhadores que tinham, em média, 29 anos de idade no momento da prisão. Atualmente, 364 agentes do regime de Pinochet estão presos por violações de direitos humanos, enquanto outros 30 jamais foram localizados por conta da conivência de militares da época. Mesmo entre os condenados por crimes contra a humanidade, houve aqueles que, por conta das conexões, tiveram privilégios inacreditáveis a réus que responderam a acusações tão graves. É justamente esse recorte que conduz o filme Prisão nos Andes, em cartaz no Brasil desde sexta-feira. O enredo conta uma história real. 5 torturadores que serviram o governo de Augusto Pinochet cumprem pena em uma luxuosa prisão aos pés da Cordilheira dos Andes. O local mais parece uma colônia de férias. Os vigiados agem como se fossem empregados do grupo. O diretor Felipe Carmona trabalhou com atores que foram vítimas dos anos de chumbo, o que trouxe ainda mais autenticidade às cenas. Em entrevista ao Jovem Pan Internacional, Carmona fala da importância que o cinema tem em manter viva a memória de um período que jamais poderá se repetir, e sem perder a crítica necessária à corrupção, que, segundo ele, ainda se manifesta de diferentes formas na América Latina. Acredito que precisava buscar por uma visão um pouco mais alternativa, digamos, para precisamente relembrar e dizer: isso não pode voltar a acontecer. Mas hoje em dia, muito surpreendentemente, existe uma reviravolta, um negacionismo na sociedade chilena. A grande pedra que nos faz tropeçar, e a crítica vai, digamos, a esse poder. Eles, mesmo presos, vejam os benefícios que têm, os privilégios. De alguma outra forma, eles seguem influenciando a sociedade, uma vez que, mesmo sem a liberdade, de alguma forma, seguem sendo livres e seguem desenhando o país em que vivem. A temática do filme sobre privilégios e benefícios a quem deveria pagar caro por crimes hediondos vai na direção oposta ao esforço do governo chileno atual. O presidente Gabriel Boric apresentou um projeto de lei para que tribunais e outros órgãos estatais possam quebrar o sigilo de 50 anos dos depoimentos de milhares de torturados pela ditadura. O presidente enfatizou que o conteúdo dos depoimentos não vai se tornar público. Trata-se de uma ferramenta para juízes que buscam os desaparecidos. O diretor do filme Prisão dos Andes conta que sua produção busca provocar o público. Felipe Carmona entende que, com o passar do tempo, certas atrocidades vão sendo esquecidas e que vilões de uma geração inteira se tornam personagens secundários de uma história que vai sendo apagada. A minha ideia é que o público, basicamente, reflita sobre essa monstruosidade que é inerente ao ser humano, não é? O filme sai um pouco do maniqueísmo, dos arquétipos dos personagens, o vilão e a vítima. O enredo faz todo o contrário. Mostramos como, muitas vezes, os agressores parecem vítimas. O espectador vai se simpatizando erroneamente com eles na história. E ao longo do filme, eles nos dizem: veja só com quem você está rindo, veja com quem está passando bons momentos. A produção, que já foi exibida em importantes festivais, traça um paralelo entre os acontecimentos retratados na ditadura e o Chile atual, com uma reflexão sobre as desigualdades sociais que ainda assombram o país. O programa de hoje fica por aqui. Eu queria terminar agradecendo a sua audiência e prometendo retornar no próximo final de semana com um conteúdo tão bom quanto este que você acabou de ver. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.